Bom dia, igreja. Nós estamos iniciando esse vídeo um dia, neste domingo, com um sol maravilhoso lá fora, um tempo gostoso, mas lembrando sempre de que, embora nós possamos estar aproveitando esse dia maravilhoso, que é o dia que o Senhor fez, aproveite com a sua família, louve ao Senhor por isso, mas nunca nos esquecendo daqueles que não podem, talvez, estar apreciando esse dia, né? Nós temos o presbítero Gemessi, que está internado, o nosso querido pastor Assis, que também está internado, ambos em hospital e não podem, portanto, apreciar esse dia gostoso. Lembrando sempre deles em nossas orações e também dos demais irmãos da nossa igreja e os irmãos que estão próximos de nós em relação a esse momento em que vivemos de afastamento social, né, que já nem tanto existe mais, mas nesse momento de pandemia que nós vivemos, lembrando sempre de mantermos o nosso jardim regado com as nossas orações em favor dos santos em Cristo Jesus. Bem, eu quero fazer a leitura que se encontra em Juízes, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis alianças com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Pois bem, nós estamos no livro de Juízes. É claro que toda a história bíblica ela precisa de um contexto, e o contexto do livro de Juízes é após a entrada do povo em Israel. Aquela terra prometida que emana leite e mel, promessa de Deus a Abraão, que se cumpriu a entrada da terra com Josué. É essa terra que o povo recebeu por herança. Eles já tinham atravessado o rio Jordão, já tinham conquistado Jericó, já tinham espalhado o seu povo, o povo de Israel, as 12 tribos, pela região toda designada para cada um deles. Josué já estava idoso, já estava no final de sua carreira de fé. Logo a seguir, há o relato da morte de Josué, no próprio capítulo 2. Então, o povo já estava se preparando para seguir a vida das bênçãos de Deus por conta própria, cada um trazendo para si a sua responsabilidade da promessa de Deus. Bem, esse é o contexto histórico, mas nós queremos hoje pensar sobre esse momento da vida de Israel para as nossas vidas, para o nosso dia, para a nossa vida cristã. Pois bem, nós vemos aqui alguns fatores interessantes. Diz aqui que subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Bem, a aliança, ela requer, primeiramente, um contrato, algo realizado entre duas pessoas, ou mais. Mas a aliança precisa de ter uma segunda pessoa, ou seja, você precisa entregar valores e receber valores. Deus havia feito uma promessa: vou lhes dar uma terra. E o povo
precisava retribuir a essa promessa a condição de fidelidade ao Deus ao qual estava lhe dando a terra. Ou seja, a aliança era um contrato entre ambos, entre dois, entre Deus e o povo. Agora, o povo também tinha a sua responsabilidade de manter fiel diante de Deus. E para que isso acontecesse, era necessário que o povo não estivesse se associando com as nações que lá estavam, com os cananeus, com os jebuseus, com povos que tinham os seus deuses, tinham as suas adorações. E era necessário que esse povo estivesse saindo da terra para que eles pudessem estar vivendo a plenitude da sua vida em comunhão com Deus. Essa era a ideia principal de Deus quando se firmou esta aliança. E Deus vai falar o seguinte: olha, da minha parte, eu cumpri toda o rigor da aliança feita com vocês. A terra está dada. Agora vocês não estão cumprindo a aliança que deveriam estar fazendo comigo, de adoração e de louvor somente a mim. Tirar do meio dessa terra esses outros povos com outros deuses. Porque o povo de Israel, ele racionalizou, essa é uma questão interessante, ele racionalizou a aliança. Eles pensaram da seguinte forma: ora, eu não vejo uma lógica em mandar esse povo embora. Eu posso pegar esse povo, esses povos que aqui já habitavam, os cananeus, com as suas riquezas, e para utilizar eles como mão de obra. E muitos fizeram isso, colocaram muitos povos que lá viviam como servos e serviçais e escravos, racionalizando a promessa de Deus. Ora, isso não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles cumprissem, não racionalizassem ao ponto de eles entenderem o que era melhor para eles. E Deus faz isso conosco. Deus, quando nós estamos diante da promessa de Deus, que Ele faz também para com o seu povo, que entregou o seu Filho Jesus, é a promessa de Deus, para que nós tenhamos uma aliança perpétua com o Senhor, uma aliança de bênção de vida, e muitas vezes, no percurso da nossa vida, nós queremos racionalizar também essa promessa de Deus para nós, achando que, ora, não é bem assim, eu posso me relacionar com as minhas vontades, com os meus desejos, com o mundo que me cerca, e não levarem tanto em conta as promessas de Deus e a palavra do Senhor, que muitas vezes me diz para não fazer. E aí a gente começa a dizer uma palavra muito comum em nosso meio, né? O que tem? Será que é bem assim? Será que a promessa ela é realmente dessa forma? E essa racionalização, e às vezes a gente coloca até uma lógica nossa, né? Afinal de contas, eu vou fazer desta forma porque não vejo lógica em não fazer de outra forma. E a gente esquece de que Deus tem a sua vontade, a sua palavra, que nós precisamos segui-la, mesmo que muitas vezes aparentemente seja irracional. Confiar em Deus é o que a Bíblia nos ensina, em qualquer circunstância. E às vezes a gente começa a racionalizar isso, né? Mas não é em qualquer circunstância, depende do momento, depende de um determinado momento, eu vou confiar em Deus plenamente. Em outros momentos eu vou confiar na minha própria força, na minha própria capacidade, no meu próprio desempenho, porque afinal de contas Deus me deu também condição de resolver as coisas por minha própria vontade. Isso é uma forma de racionalizar a vontade de Deus. E isso que o povo de Israel estava fazendo aqui. Eles começaram a racionalizar a promessa de Deus. E aí Deus então
fala com eles a respeito de que é preciso cumprir a promessa. A promessa que Deus deu ao povo era necessário o cumprimento dela. Derrubar os altares, contudo, não fizeram, não me obedeceram. E esses altares não derrubados, a idolatria não tirada do meio do povo, trouxe para o povo o enfraquecimento da sua fé. Trouxe para o povo momentos em que eles sofriam além das necessidades, além das razões, além do momento, porque eles estavam, na verdade, fazendo um pacto com outros deuses. E Deus, Ele quer que nós sejamos únicos, que tenhamos no nosso coração completamente voltados a Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor. E aqui o povo não obedeceu a esse mandamento do Senhor. Deus Ele zela por nós, mas Ele quer que nós sejamos também fiéis diante dEle. E Ele diz assim, olha, o anjo do Senhor, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Isso retrata muito a nossa realidade. Gilgal era uma cidade ao lado de Jericó. Significava a concretude da promessa de Deus. Olha, a realização da promessa está aqui. E em Gilgal eles fazem ali o primeiro culto, eles pegam as pedras, 12 pedras, e fazem um altar e celebram ali a fidelidade de Deus. E Boquim quer dizer exatamente aqueles que choram, e ele diz assim, levantou o povo a sua voz e chorou. Chorou exatamente porque Deus foi fiel para com o povo, mas o povo não foi fiel para com Deus. E isso traz para nós choro, traz para nós pranto. E isso tem muita relação com a nossa vida, né? Deus, na sua fidelidade, no seu amor, Ele não falha, Ele não erra, Ele está presente em nossa vida. Está presente em nossa vida em todos os momentos. Quer estejamos no hospital ou não, Deus está presente em nossa vida. Quer estar na enfermidade ou não, Deus se faz presente em nossa vida. Deus, Ele é fiel para conosco. Mas quando nós somos infiéis para com Ele, isso traz consequências para nós. É do nosso choro, o nosso pranto, o nosso sofrimento, por quebrarmos a aliança com Deus. E aqui essa palavra vem em direção ao povo de Israel. E a palavra de hoje vem em direção a você, a sua vida, a minha vida, para que nós venhamos a ter uma vida fiel diante do Senhor, buscando a orientação do Senhor, olhando para a palavra do Senhor, cumprindo cabalmente, fielmente os ensinamentos da Bíblia Sagrada em nossas vidas, confiando no Deus eterno, no Deus da nossa salvação, no Deus que nos quer bem. Quando nós quebramos essa aliança, quando nós fazemos alianças com o mundo, nós choramos. E é isso que quer dizer Boquim, aqueles que choram. Não tenha na sua vida uma vida de Boquim, de choro, mas tenha uma vida de Gilgal, uma vida de celebração e de louvor, de adoração ao nome do Senhor, porque Ele é fiel para contigo. Deus te abençoe muito, que esta palavra possa enriquecer a sua vida espiritual nesse domingo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.